Bom, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre a importância da magia na vida da gente, né? Porque a vida da gente sem magia não tem sentido, porque a magia ela existe para transformar a sua vida para o melhor. Para quem não me conhece, eu sou Beth Dama, sou iniciada na alta magia, sou magista e o intuito desse canal realmente é levar informação para todos vocês a respeito da magia, como você aplicar a magia no seu dia a dia de uma forma eficaz, de uma forma clara e objetiva. Não é só falar de magia à toa, aleatoriamente, né? Então, quando eu me propus a fazer esse canal, acho que eu já falei várias vezes aqui para vocês, para realmente mostrar para vocês como que a magia funciona, como que vocês podem aplicar a magia prática no dia a dia de vocês, mas de uma forma eficaz e sem mistérios, sem segredos, sem mentira. O intuito aqui é esclarecimento. O intuito do canal em si, né? Aqui tem vários vídeos para quem é novo no canal. Eu peço para vocês darem uma olhada, uma vasculhada aqui nesses vídeos, porque aqui tem muita coisa. Tem muita informação, tem muito ensinamento e de uma forma clara, sem esconder nada. Porque quando eu resolvi fazer esse canal, realmente eu quis esclarecer e mostrar para todo mundo como que a magia é feita. Para que todo mundo tivesse acesso, porque você tem que ter acesso. Porque a magia não é exclusivamente de um grupo específico, ela é de todos. Né? Por quê? Porque você faz parte do todo. A partir do momento que você faz parte do todo, você tem o acesso, só que você não sabe aplicar. E aqui a gente está aqui para isso, né? Para ensinar vocês a aplicarem a magia no dia a dia de vocês e ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Porque você nasceu para o melhor, você não nasceu para o pior. Às vezes você nasce numa sociedade onde já tem tudo especificado. E se você for fazer uma observação rápida, você vai ver que as pessoas elas mais parecem robozinhos e androides do que ser humano. Porque todo mundo acorda cedo, todo mundo tem um padrãozinho. E a gente não nasceu para estar dentro dessa caixa, a gente tem que sair fora dessa caixa. A gente não tem que achar que tudo aquilo é correto, porque às vezes é correto para o sistema funcionar, para aquelas pessoas que estão no poder enriquecer e você continuar pobre, e você continuar sendo escravo desse sistema. Porque quantos de vocês que estão ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, acha que a vida é isso, né? Que é você ter um emprego bom, a maioria, o sonho é ser funcionário público, né? E não é, gente. Vocês têm que ter uma individualidade, porque vocês não podem se limitar, né? Toda vez que vocês estão dentro de um serviço, de um trabalho, toda vez que você é empregado do outro, você está se limitando. Por quê? Porque você tem aquele salário e você sabe que é com aquele salário que você tem que viver. E muito de vocês, com aquele salário, não consegue ir além. Não consegue ter um carro, não consegue ter uma casa, não consegue entrar num restaurante, não consegue, pelo menos no restaurante que você quiser. Né? Tipo, hoje eu quero ir no restaurante X, aí você vai pagar lá num jantar R$5.000. Quem é que pode fazer isso hoje em dia? Uma grande minoria, né? Tem essa liberdade. Não é a questão, gente, não é a questão o quanto que você vai pagar. A questão é a liberdade, você ter a liberdade de você fazer o que você quiser, né? Porque quando você tem dinheiro, você tem liberdade. O dinheiro é a liberdade de você ir e vir aonde você bem entender. Então a magia, gente, por que eu estou falando isso? Porque a grande queixa do ser humano e a grande queixa das pessoas para a gente aqui é a falta do dinheiro. Como que eu faço uma magia para ganhar mais dinheiro? Como eu faço uma magia para atrair mais oportunidades? Aí a gente pode até ensinar, mas até onde você está disposto? Porque não adianta a gente ensinar uma magia para você prosperar se você tem aquela cabeça fechada dentro daquela questão. Tipo, eu estou empregado aqui, não quero me arriscar ali. Então não adianta você fazer uma magia, porque o universo ele pode até te trazer oportunidades, mas se você estiver limitado
mentalmente, você não vai além. Porque você mesmo está se fechando, você mesmo está cortando a sua oportunidade. Né? Então não é assim, né? Quando a gente se propõe, porque é uma mentalidade, quando você muda a sua mentalidade, as coisas ao seu redor, elas começam a se modificar. Elas são peças de um tabuleiro, né? Então, conforme você vai mexendo essas pecinhas, o universo vai te colocando em diversas situações diferentes. Você sai dentro dessa caixa. Agora, quando a gente está muito limitado, quando a gente está muito fechado, o universo também fecha, porque o universo responde aquilo que tem dentro de você. Então, se eu acho que eu não nasci para aquilo, eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu quero chegar lá, mas se na minha cabeça, no meu íntimo, eu acho que aquilo não é para mim, o universo não vai te dar, porque ele vai responder a sua frequência, aonde você está se colocando. Então, às vezes, o vício de pensamento, você pensar nas mesmas coisas diariamente, é uma repetição, e tudo aquilo que você repete, você começa a reproduzir na sua vida. Aquilo começa a se manifestar. Então, é de extrema importância você mudar esse padrão de pensamento. Então, o ideal seria o quê? Você não pensar, neutralizar a sua mente. Você vai ver que se você fizer isso por 5 minutos, você vai ver como seu padrão vibratório, né? Você sente a diferença do seu corpo físico, porque aquilo dá uma baixada na sua energia. Você fica mais tranquilo, você fica mais equilibrado e mais centrado. Quando você está equilibrado, quando você está centrado, você não tem aquele aceleramento mental. Quando você desacelera, você começa a entrar num outro estado, né? Um outro estado energético. E isso facilita o seu contato com a espiritualidade. Você começa a ser mais receptivo. Então, você já ouviu falar? Nossa, eu tive um insight. Tipo, do nada vem uma ideia, um negócio fantástico. Você vai lá e faz o negócio vai e acontece. Por quê? Porque você está num estado onde você foi receptivo. Quando você tem a sua mente muito agitada, extremamente desconexa, porque quando a gente está com a mente agitada, a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo, a gente não tem foco, a gente não tem direção. E aí, o que acontece? Essas energias, elas ficam desfocadas e vocês começam a atrair coisas que podem bloquear cada vez mais a sua energia. E aí vocês podem até ficar doentes, porque quando sai... porque às vezes quando tá na energia é uma coisa, agora quando sai da energia e vai para o corpo físico, já você começa a ter doenças, você começa a ter problemas, né? Então, tem que cortar isso, vocês não tem que deixar isso tomar forma, né? Porque toda doença que a gente tem, ela vem do pensamento desconexo, porque aquilo vai somatizando energeticamente, na energia, né? Porque para sair da energia é fácil, né? Se tiver muita negatividade dentro dessa própria energia, essa energia vai arrebentar uma hora no seu corpo físico. Por isso, pessoal, que é importante vocês colocarem um porteiro no pensamento de vocês. Não deixar entrar qualquer coisa. Não deixa o pensamento tomar forma. Não deixa o pensamento ir para onde ele não deve ir. Quando vocês verem que vocês estão com um pensamento muito repetitivo durante o dia, porque a cabeça, gente, ela pensa sozinha. Você não precisa estar pensando, porque ela pensa por si só. Só que você tem o poder, você tem livre-arbítrio para isso, para você frear essa negatividade e você ser mais seletivo. A princípio pode não fazer sentido, mas se você fizer essa experiência uma semana, você vai ver que na outra semana você já vai estar com outro comportamento e atraindo coisas diferentes para a vida de vocês. Então, a magia, ela entra aí. Porque não adianta você ir praticar magia, você ir fazer um ritual para isso ou para aquilo outro, se você tem um comportamento interno que não tem coerência com o seu desejo. Porque não adianta você almejar, eu quero fazer uma viagem internacional, sendo que na sua cabeça você só tem o dinheiro, né, para pegar o ônibus para ir até a cidade do lado da sua casa ali.
Ou seja, para ir para o seu trabalho, para ir para algum lugar próximo, você não alcança, a sua mente não alcança além daquilo. E não adianta, se sua mente não alcança, não adianta você ter esse posicionamento de chegar no altar, né, e fazer o seu pedido, porque não vai vibracionar. Porque eu vou falar uma verdade para vocês, quando vocês vão fazer magia, o estado emocional, o estado interno que vai ditar aquela magia, que vai colocar uma regra naquela magia, que vai colocar força, que vai vibracionar aquela energia. Então, a gente tem que ter uma disciplina. Então, se eu quero um amor, não adianta você ir com um sentimento de rejeição. Ai, fulano não gosta de mim, fulano não me quer, fulano não sei o quê, mas eu quero fulano, então eu vou fazer esse ritual. Não vai. Você já tem que ir com a sensação, você tem que vestir aquela situação, você tem que vestir a pessoa em você. E a mesma coisa quando você vai querer pedir um carro, né? Então não adianta você, eu queria tanto aquele carro, mas não tenho dinheiro nem para ir ali na cidade vizinha. Eu queria tanto um carro, mas não tenho dinheiro nem para comprar uma moto. Eu queria tanto uma moto, mas não tenho dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Não adianta. Vocês, antes de fazer uma magia, gente, isso é uma regra. Quando vocês vão fazer um ritual, primeira coisa que vocês têm que fazer uns 20, 15 minutos antes é descansar a mente. É desacelerar, sentar, relaxar, excluir tudo e qualquer coisa que esteja passando na sua cabeça naquele momento. Você fez isso, aí você vai para um outro estágio. É entrar no estado favorável, é entrar no seu estado ideal, naquilo que você quer. Então você já tem que sentir aquela situação sendo sua, você já vivenciando aquilo. É como o Neville Goddard fala, né? Quando você vai dormir à noite, você já tem que estar no estado realizado, no estado perfeito, no estado de realização. Ou seja, eu vou dormir já me sentindo, já tomando posse daquilo que é meu, né? Então, quando você faz isso, é a mesma coisa, é a mesma atitude quando você vai fazer uma magia. Por isso que o ideal é você se neutralizar 15 minutos antes, 20 minutos antes, e trabalhar isso internamente, né? Você entrar nesse estado ideal do seu desejo, né? Você se alinhar com o seu desejo. Aí, na hora que você vai com essa sensação fazer um ritual, acabou. Aí você realmente ativa a magia, né? E a mesma coisa, quando você... a magia é você ter essa atitude. Então, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que entrar nesse estado. A mesma coisa, vou falar aqui um negócio que eu não deveria falar, mas vamos supor que você queira acabar com a vida de uma pessoa. Se você vai lá acender uma vela preta, por exemplo, no ódio, agarrado no ódio daquela pessoa, né? A mesma coisa quando você vai jogar uma praga. Não tem coisa pior do que você jogar uma praga para a pessoa. É mais forte você jogar uma praga para a pessoa do que você acender uma vela preta, por exemplo. E, na verdade, a vela preta... A gente, quando está falando de vela preta aqui, gente, a vela preta na magia natural, na bruxaria, talvez a cor mais forte, porque é a cor da transmutação. Só que quando eu estou falando de vela preta para acabar com a vida de uma pessoa, estou falando do sentido de pensamento da outra religião, porque é assim que eles fazem lá. Então, e a grande maioria entende dessa maneira. Então, o que eu estou falando é no sentido figurado, não estou ensinando vocês a fazerem nada. Né? Porque provavelmente com uma vela preta aí, do jeito que eu estou explicando, não vai pegar. Porque quando você vai fazer magia, não importa, você não precisa nem de vela, se você tem esse comportamento. Por isso que eu estou falando que é muito mais forte quando você vai rogar uma praga apontando o dedo, porque quando você aponta o dedo, você está direcionando e a energia está saindo, né? Então, é muito mais forte quando você está agarrado no ódio, porque vocês já ouviram falar, nossa, a praga de mãe pega. Pega porque a mãe, quando fala, ela fala na verdade ali. Né? A mãe joga uma praga no filho. Quantas mães jogam uma praga no filho? Dentro da minha família mesmo, já teve situações assim e foi terrível. Entendeu? Por quê? Porque quando você joga uma praga na pessoa, a pessoa ela tá vestida no ódio. É isso que eu quero dizer para vocês. A pessoa tá vestida no ódio e ela, dentro de uma briga, ela fala, eu quero que você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então aquilo, gente, realmente... vibraciona e começa a manifestação na vida da pessoa. Então, muito daquilo que você acredita, né? Muitas vezes a gente escuta assim, nossa, fulano mandou uma macumba para mim.
Ai, fulano fez isso pra mim. Ai, fulano não sei o quê. E não tem. É que a pessoa acreditou tanto que fizeram uma macumba pra ela, porque ela foi lá no Pai de Santo, o Pai de Santo jogou búzios, e tudo pra eles é um trabalho feito, né? Ai, porque fizeram um trabalho, a gente tem que fazer um desmanche aqui, que não sei o quê. Aí a pessoa acreditou. E às vezes a pessoa chegou lá até bem. Aí depois de 15 dias a vida dela vira um transtorno e ela vai dando mais força pro Pai de Santo que falou aquilo para ela. E aquilo vai se manifestando na vida da pessoa, porque a pessoa mesmo ativou. A mesma coisa de trabalho de amarração. A pessoa vai lá pedir pro Pai de Santo fazer um trabalho de amarração e o trabalho de amarração não existe, gente. Ele não existe, isso não existe. Você não consegue, que nem a gente escuta assim umas barbaridades. Aí eu fui adoçar meu anjo de guarda. Quem é você para adoçar um anjo de guarda, gente? O anjo de guarda tá aqui em cima, ó. Você não é nada. Entendeu? Quem é você para manipular, um Pai de Santo manipular um espírito para fazer o que ele bem entender? Gente, tem que acordar para a vida. A gente, né, tem que evoluir. Já chegou, já deu essa palhaçadinha, entendeu? Então, quem somos nós para fazer isso? Mas vocês acreditam. Então é você, Jesus mesmo. Jesus é outro exemplo que ele não fazia nada. E quem fazia era você. Tanto que ele nunca assumiu o milagre. Jesus nunca falou, eu fiz isso. Eu fiz isso. Não, ele falava o quê? A sua fé te salvou. Entendeu? Porque a pessoa chegava em Jesus e ela acreditava. Tanto que teve o centurião que chegou para Jesus, que a irmã dele estava doente, e Jesus falou, vamos lá então. Aí o que ele falou para Jesus? Não, é só o Senhor falar que eu acredito. Eu acredito, eu boto fé no que o Senhor está falando e ela vai estar curada. E dito feito, não foram lá, Jesus falou que a mulher estava curada, ele vestiu a cura, ele mesmo ativou. Jesus só foi um canal. É a mesma coisa de um amuleto. Às vezes a gente tem um amuleto, o amuleto ele serve de ponte, de canal, de ligar você a alguma coisa. Um amuleto, um japamala, um crucifixo, um pentagrama, uma pulseira. Qualquer coisa liga você ao invisível, né? Qualquer coisa liga você à espiritualidade. Então essas coisas elas são fundamentais na vida da gente por causa disso, mas pro lado positivo e não pro lado negativo. Você nunca pode aceitar a negatividade na sua vida. Entendeu? Por isso que vocês têm que assumir. Vocês para vocês mesmos. Vocês não podem dar o seu poder para o outro. Por isso que a magia, eu já comecei o vídeo falando sobre a magia. A magia é fundamental na vida de cada um. Porque antigamente as pessoas não viviam sem magia. Aí depois entrou a religião para estragar tudo. Para tirar o poder do outro, você ficar à mercê e escravo de religião. Né? Ficar fazendo barganha com Deus, te dou 1000 para Deus me dar 2. E não é assim, gente. Porque o poder está dentro de vocês, é vocês que movimentam tudo. É vocês que são responsáveis pela vida de vocês. É vocês que ativam a graça ou a desgraça na vida de vocês. Né? Porque basta um posicionamento interno para aquilo desencadear. Então, o meu recado hoje é isso, gente, para vocês. Né? Para vocês começarem a trabalhar a energia de vocês de uma forma muito mais direcionada, de uma forma mais precisa e de uma forma eficaz. E hoje, o meu recado para vocês é vocês tomarem consciência, né, de hoje, pararem para analisar a vida de vocês, aonde vocês estão colocando a crença de vocês, o que é que vocês acreditam, né, qual é a sua crença interna, e modificar, né? Porque quando a gente muda uma crença interna, você modifica a sua vida. E agora, como sempre, eu vou ensinar um ritualzinho para vocês de purificação, para vocês começarem a limpar esse interno de vocês, né? E de uma forma eficaz, porque magia não é uma coisa sensacional, tá? É porque as pessoas vendem dessa maneira, a magia é coisa simples. Porque é onde você vai colocar o seu poder. Então, o que vocês vão fazer durante 3 dias? Antes de dormir, vocês vão colocar do lado esquerdo. Por que o lado esquerdo? Porque é onde entra. É o lado receptivo. Vocês vão colocar um copo d'água mineral, tá? Do lado direito. E vão colocar um pires em cima para fechar.
Se vocês tiverem um quartzo branco, vocês colocam em cima desse pires. Vocês vão colocar o pires em cima do copo e esse quartzo branco. Ah, eu não tenho. Eu não tenho pedra, eu não tenho quartzo. Então você coloca 3 punhadinhos de sal refinado. Coloca 3 punhadinhos de sal em cima do pires. Você vai colocar o pires em cima do copo, porque vocês vão fechar o copo, né? E vão colocar esse punhadinho de sal. E vão dormir. E vão dormir assim, sem pensar em nada. Vocês vão deitar na cama de vocês e já vão dormir. Não vão ficar relembrando o que aconteceu no dia. Não vão ficar pensando no que vocês vão fazer amanhã. Vocês vão neutralizar. Se vocês forem pensar algo, se coloquem numa coisa boa. Se coloquem numa viagem, em realizações, em coisas bonitas, coisas positivas. E durma. Pela manhã vocês vão tomar esse copo com água em jejum. Vocês vão fazer 3 dias isso daí. Aí depois vocês vão me contar aqui nos comentários como que tá a vida de vocês. O seu interno, como é que tá. Porque isso vai limpar, vai tirar todo o ranço de dentro de vocês. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Porque toda vez que eu venho aqui, eu não tenho script. Eu não faço nenhum roteiro. Geralmente eu aperto play e saio o que tem que sair. E depois que eu vou ver o título que eu vou pôr no vídeo, porque eu não sei o que eu vou falar, depois que eu vou ver a descrição, depois que eu vou ver a capa, depois que eu vou ver tudo. Porque realmente eu entro aqui e provavelmente o que eu falei hoje alguém precisava escutar, né? Geralmente foi direcionado para alguém. E isso é muito legal, isso é muito importante. Porque isso muda a vida de vocês. Se vocês tiverem essa disciplina e realmente se vocês pegarem esse foco, não tem vida que não mude, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, comentem, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quiser ter ali do lado de vocês um guia magístico, a gente tem o nosso e-book que está aqui na descrição para vocês fazerem um acompanhamento, porque tem várias aulas aqui no canal. A gente ensina vocês tudo sobre magia, né? E vocês não pagam nada por isso. As pessoas, eu sei que por aí cobram uma fortuna para darem essa aula para vocês se adentrarem dentro, né, da magia natural. E aqui eu fiz tudo isso gratuitamente. E sempre estou dando essas sacadas para vocês. E para que a gente possa criar uma egrégora forte, firme, com direcionamento. E que vocês possam realizar tudo aquilo que vocês vieram realizar, né, nesse planeta. Porque a gente veio para cá para ser feliz. A gente não veio aqui para ser escravo, né? Então eu espero que vocês, a partir desse momento, né, vocês criem essa mentalidade, né, positiva de crescimento, de evolução. Porque todos nós temos a capacidade de mudar a nossa vida hoje. Basta a gente ter disciplina e ter atitude para isso desenrolar e desenvolver na vida de vocês. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Beijão, até mais.